Meus irmãos, a pastora Sônia já falou aqui, nós vamos ter hoje, toda a conferência a gente vai ter 4 plenárias. Tivemos uma ontem, eu acho que já está disponível aí, né, Gabriel, ou Daniel? Está disponível no YouTube. Hoje mais 3 plenárias. E eu quero crer que nós vamos ser tão abençoados hoje quanto fomos ontem. Amém? Queria te perguntar o seguinte, você está preparado? Quem está preparado aqui? Hã? Quantos estão com grandes expectativas? Amém. Quantos podem dizer, eu queria que nós aprendêssemos isso, né? Diante de 21 dias de jejum, nós aprendemos a honrar os nossos líderes, os nossos pares, os nossos discípulos, enfim. E eu queria que disséssemos, bendito o que vem em nome do Senhor. Vamos dizer juntos? Bendito o que vem em nome do Senhor. Vamos dizer com mais força? Bendito o que vem em nome do Senhor. Mais forte, bendito o que vem em nome do Senhor. Nós teremos 3 preleções aqui, portanto 3 preletores, e aí nós queremos preparar o nosso coração sobre essa perspectiva. Bendito o que vem em nome do Senhor. Amém? Eu queria ministrar, ontem estive falando aqui, ainda pensando sobre o nosso tema do jejum de 21 dias, que é a recompensa da honra, mas hoje eu quero mudar o nosso assunto. Pastor Edson me mandou o esboço da mensagem dele agora, eu fiz o slide e eu fiquei muito contente porque assim eu posso pregar só a metade do que eu ia pregar, deixar a conclusão para ele. O filho do pastor Edson também estará ministrando aqui e nós estamos com muita expectativa de tudo que Deus está fazendo e fará. O meu tema é cristãos contemporâneos ou cristão contemporâneo, uma vida contrastante e uma mensagem impactante. Vamos dizer todos juntos? O cristão contemporâneo, uma vida contrastante e uma mensagem impactante. Nós, Igreja de Cristo Docmos, estamos nos auto-intitulando como uma igreja contemporânea. Nós estamos dizendo que nós, uma vez sendo contemporâneos, sendo cristãos contemporâneos, e pode vir muita coisa na cabeça de todo mundo aqui, mas o que nós estamos dizendo com isso, irmãos, é que nós temos uma vida de contraste e temos uma mensagem de poder para compartilhar, para ministrar. Nós, nessa nossa pretensão de ser contemporâneo, a gente precisa de entender o que significa isso. Pastor Carlito gosta de usar essa expressão. Carlito não, pastor Rick Warren. Ele diz que tem igrejas que, se o século XIX voltasse, elas estariam prontas. Elas estariam prontas. Ele está dizendo que, de alguma forma, essas igrejas deixaram de ser contemporâneas, ficaram lá atrás. Eu tive o privilégio de ir numa comunidade nos Estados Unidos, uma comunidade chamada Amish. Eles pararam tudo deles, a vida no século XIX, as roupas, o carro, tudo. É muito bacana. Eu, quando estive lá, eu tive a impressão de ter entrado numa máquina do tempo e ido para o século XIX. Como eu gosto desses períodos da história, eu amei demais. Então, se tem uma coisa que nós não deveríamos fazer, era sermos tradicionalistas, antiquadros, sermos antigo nesse sentido da doença do tradicionalismo. O que seria ser contemporâneo? É viver no presente e mover-se com o tempo sem se preocupar demais com o passado ou o futuro. Essa é uma definição assim geral, secular, mas
e crente, e cristão, e igreja? O que seria ser contemporâneo? Queridos, será possível que a gente conciliar o termo contemporâneo ou contemporaneidade com o cristão ou com o cristianismo? Para muita gente não seria possível, porque esses termos parecem estarem em contradição, estarem em conflitos. Ora, se é cristão, então não é contemporâneo, é antigo. Se é cristão, então não é atual, não é relevante. É assim que muitos pensam a respeito da vida da igreja e do cristianismo. Para muitos, o cristianismo é apenas uma relíquia antiga que ficou no passado, um passado distante, remoto, irrelevante, e que não serve para nós nos dias de hoje. É assim que muitas pessoas estão dizendo a respeito da igreja. Mas temos que encontrar essas pessoas que nem olham para a igreja, ou que têm essa ideia da vida da igreja e dos cristãos, e dizer a elas através das nossas vidas, porque a ideia é que nós temos uma vida e temos uma mensagem, então através da nossa vida, das nossas próprias vidas, dizermos a ela que o cristianismo é contemporâneo, que a igreja é relevante para os dias de hoje. Dizer para elas que existe esse cristianismo, que existe essa igreja, que existe esse cristão atual, relevante, que pode fazer diferença, que pode abençoar a sua geração. O que é ser um cristão contemporâneo? E aí eu escrevi alguma coisa que pode nos ajudar a compreender. O cristão contemporâneo é um crente, um indivíduo, um discípulo que vive seu presente, em seu tempo, é claro, que é enriquecido pelo conhecimento que tem do passado, mas que também vive na experiência ou na expectativa de um futuro glorioso. Essa é a nossa vida. A gente não se desapegou das tradições, das coisas antigas, das mensagens, da palavra, enfim, das bases, das veredas antigas, mas nós não ficamos lá apenas, nós fomos transportados para o nosso presente, na geração que estamos plantados, na expectativa de um futuro glorioso que nós teremos. Nossa fé, irmãos, a fé cristã exige isso de nós. Eu penso que isso é muito pouco pregado, mas é necessário que nós entendamos isso, essa coisa de sermos contemporâneos, de sermos atuais, de ser do hoje. A Bíblia é um livro escrito em uma língua antiga, morta, que foi escrito para um povo que já não existe mais, que foi escrito por pessoas que também não existem mais, mas é um livro atual, é um livro relevante. Se você lê o jornal de ontem, ele já não faz sentido para você, mas a Bíblia, que levou 1.500 anos para ser escrita, que terminou e foi fechada há mais de 2.000 anos atrás, essa palavra ainda continua atual. Por que isso acontece? Porque o Deus a quem nós confiamos e servimos, Ele é um Deus contemporâneo, amém? Ele é um Deus, não tem pessoa mais revolucionária e mais contemporânea do que Jesus. Por isso que Jesus chamou tanto a atenção das pessoas que viveram na época dele e as pessoas que viveram pós a época dele, que é aquela que nós estamos, entre tantas outras que se foram e que virão. O nosso Deus, o Deus que servimos, Ele é chamado de Alfa e de Ômega. Ele, essas duas letras do alfabeto grego, Ele é Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o início, Ele é o fim. Ele estava lá no começo e Ele estará lá no fim. O texto sagrado diz que Ele era, que Ele é, que Ele era e que Ele há de vir. Então é por isso que a gente tem que compreender essa coisa de ser contemporâneo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, diz a palavra do Senhor. É por isso que Deus se apresenta a Moisés dizendo que Ele é o grande eu sou. Isso é, irmãos, extraordinariamente tremendo,
Pensar sobre isso é fascinante, eu gosto de pensar sobre isso. É por isso que essa apresentação que Deus faz para Moisés, ninguém consegue colocá-lo dentro dessas prismas de passado, presente e futuro. Ele é eterno. E a eternidade é a ausência de tempo. Porque muitas igrejas e crentes, irmãos, vivem uma fé morta. Uma fé enterrada. Enquanto o Senhor nos chamou para vivermos uma fé viva, uma fé pujante, uma fé atual. O Senhor nos chamou para viver essa fé. Porque a própria natureza do nosso Deus, o mesmo ontem, hoje e para sempre, ela nos conduz a essa vocação de contemporaneidade, onde nós temos que lidar, sim, com essas três dimensões do Cronos: antes, ontem, hoje e amanhã, de forma a nós unirmos esse passado, esse presente e esse futuro em nosso viver e também em nossa mensagem. A gente precisa, irmãos, de ter uma mensagem e uma vida que fará diferença na vida das pessoas enquanto elas existem hoje. Essa realidade essa realidade se encontra na vida do povo de Deus, tanto no Antigo como no Velho Testamento. Você percebe que Deus conduz o povo dele, o povo de Israel. E não somente o povo de Israel, o povo da primeira aliança, mas o povo da nova aliança, sob essa perspectiva. Era muito comum Deus manter o povo de Israel atento ao que ele fez no passado, para entender o que ele está fazendo hoje e para também criar perspectiva do que ele vai fazer amanhã. Eu acho que a ceia do Senhor de alguma forma fala sobre isso, porque ela fala do passado, ou seja, da morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Ela nos leva a um presente, porque isso é regular, e segundo nós, nas igrejas de Cristo, nós entendemos que isso tem que ser semanalmente, e nos aponta para um futuro, até que Ele venha. Então esse Deus de ontem, de hoje e de amanhã, Ele não é somente um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é Deus também do futuro. Ele é Deus da igreja. Ele é Deus que tem propósito para as nossas vidas. Muita gente, queridos, tem uma ideia desse negócio de contemporaneidade muito equivocada. Cristianismo contemporâneo não é romper com o passado e nos tornarmos ultramodernos ao ponto de abraçar tanto o moderno, o atual, ao ponto de abandonarmos tudo que é velho, tudo que é tradicional. Às vezes a gente confunde, eu aprendi isso num livrinho do pastor Charles Swindoll, a gente confunde tradição com tradicionalismo. Tradicionalismo é um problema. Ele, citando outra pessoa, ele diz que tradicionalismo é a fé morta daqueles que estão vivos, mas tradição é a fé viva dos que morreram. Então, sobre essa perspectiva, irmãos, nós temos que ser pessoas atuais, sem desprezar fundamentos antigos. A palavra do Senhor diz, Jesus diz em Mateus capítulo 13, verso 52, que o discípulo verdadeiro, o discípulo sábio, o discípulo do reino, ele é sábio, ele tira do seu baú coisas velhas e coisas novas. Que coisa linda! Citei aqui o pessoal lá dos Amish, eles são uma comunidade linda demais. Mas eles entenderam que tudo que é novo é pecado. Tudo que é novo não serve para eles. Estou me lembrando, enquanto estou pregando para você, assim que a gente recebeu aquela igreja do Riacho Fundo 2, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi trocar os bancos antigos pelas cadeiras. Uma irmã que congregava ali, antes de nós chegarmos, ela disse, olha pastor, eu não sei, para mim é muito complicado conviver numa igreja sem banco. Eu falei, é mesmo, irmã? E eu perguntei para ela, o celular que a irmã usa é daquele tijolão ou é desse smartphone? Smartphone. A TV que a irmã usa é aquela de tubo ou é aquela de LED? LED é LED. Eu falei, irmã, com muito amor e carinho,
A senhora então transicionou tudo na sua vida, menos a vida cristã, menos a igreja. Por que a igreja tem que ficar com esses bancos? Eu falei, irmã, você não consegue adorar porque a gente trocou a cadeira? Eu falei, irmã, quando a senhora ia no correio levar uma carta, e a senhora ficava ali na fila esperando, a senhora ficava sentada aonde? Eu posso te ajudar, irmã. Era em bancos de madeira. Quando a senhora ia no banco, tirar dinheiro, sacar, não sei o quê, lá tinha uns bancos. E aí a senhora ficava esperando. Ou no hospital, lá no INPS, eu lembro disso até hoje. Lembra, pastor? Lá no INPS, aqui no Gama, tinha aqueles bancos grandes de madeira. A senhora encontrava lá bancos de madeira. Então, a igreja tinha bancos de madeira, querida, não era porque o banco é sagrado, não. A senhora usava o banco de madeira, não é porque a igreja era, porque o banco é um mandamento do Senhor, não. É porque em todo lugar que a gente ia era banco. Simples assim. Assim é a música, assim são outras coisas. Então, ser um cristão contemporâneo, na verdade, é viver esse equilíbrio, irmão. Isso nos dará condições de vivermos um cristianismo original, histórico, ortodoxo, sim, bíblico, sensivelmente relacionado com o mundo moderno. Nós vamos conseguir falar às pessoas da nossa época, da nossa geração, porque aqui na igreja, logo cedo nós colocamos assim, Igreja de Cristo Dogmas, uma igreja feita para essa geração. Porque nós não podemos ser uma igreja feita para a geração passada, porque ela já não existe. Quantos aqui querem sinceramente ser sábios discípulos contemporâneos de Jesus? Levante a mão assim. Que fala a sua geração. Se de fato, irmãos, decidirmos ser crentes, discípulos contemporâneos de Jesus, isso nos coloca diante de dois grandes desafios. Primeiro, é o desafio, é a tensão entre o antes, o passado e o depois. Ou seja, sabemos valorizarmos ou tirarmos coisas velhas de dentro do baú e também coisas novas. Outra tensão seria entre o agora e o ainda não, porque nós estamos numa expectativa da volta do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. A questão, irmãos, é que estamos levantando aqui hoje, é que algumas perguntas que podem nos inquietar. Primeiro, é possível honrarmos verdadeiramente o passado, ao mesmo tempo vivermos o presente, como cristãos? A gente pode preservar intacta a identidade histórica do cristianismo sem nos isolarmos daqueles que estão ao nosso redor, sem nos tornarmos pessoas enclausuradas. Podemos comunicar o Evangelho de maneira vibrante, moderna, mas sem distorcê-lo ou mesmo destruí-lo, com uma mensagem verdadeira e genuína. Podemos ser autênticos e puros ao mesmo tempo, ou nós temos que escolher entre uma coisa e outra? Eu queria pensar nessas perguntas mais paulatinamente. O que eu quero dizer com honrarmos verdadeiramente o passado, ao mesmo tempo vivermos no presente? É possível honrarmos o que diz as Escrituras? Honrarmos o que disseram os apóstolos, os pais da igreja? O legado que nos deixaram os precursores lá do movimento de restauração, Alexandre Campbell, Barton Stone, enfim, o David Sanders e os nossos pastores contemporâneos da geração anterior à nossa, que estão aqui. Sem, no entanto, usarmos as ferramentas que eles usaram no passado, porque elas deram certo, elas eram legítimas no tempo dele, mas que não funciona mais, pois os tempos mudaram e elas não eram sagradas. Tem um pastor americano que trabalha em Hollywood chamado McManus, ele disse uma coisa extraordinária. Ele disse que mais de 1000 igrejas, que tinha mais de 1000 membros nos Estados Unidos, fecharam no ano que ele estava escrevendo aquele livro. Achei um exagero, mas ele diz isso com muita eloquência e afirma o seguinte: de alguma forma, essas igrejas perderam a conexão com o seu tempo, com a sua geração. Mudança, irmãos, é algo também da natureza de Deus. Esse Deus que é imutável,
paradoxalmente, é um Deus que nos permite experimentar mudanças constantes. Eu não vou falar sobre isso hoje. Mas eles tiveram experiências e ferramentas extraordinárias que não funcionam para nós hoje. Eu sempre conto, às vezes conversando com pastores, pregando para pastores, eu conto aquela história do gato amarrado. Não sei quantos de vocês já me ouviram dizer isso, mas daquele monge budista que tinha um gato amarrado. E passou não sei quem nos contou isso, acho que foi o pastor Ricardo Barbosa, disse que o discípulo do monge passou um dia e viu o outro monge meditando com o gato amarrado. Aí ele, vendo aquilo, pensou, olha, o mestre, ele medita com o gato amarrado. Aí eu vou comprar um gato e vou meditar também. Ele não sabia que quando o chefe, o mestre ia meditar, o gato ficava rosnando, fazendo aqueles barulhos característicos, passando o rabo nele, e ele então decidiu, a única forma que tem é eu amarrar esse gato. Sônia lá em casa tem uma gatinha que quando ela chega em casa já espera ela no estacionamento. É incrível. E ele então amarrou o gatinho lá e falou, eu vou trabalhar, eu vou agora meditar. Mas ele fez uma coisa pragmática, uma coisa que funciona. O outro viu, comprou o gato, amarrou e foi meditar com o gato. Anos depois, surgiu e cresceu a seita budista do gato amarrado. A gente não quer, fazendo aqui, usar desse tipo de artifício, fazendo, meditando, fazendo a obra de Deus, muitos gatos amarrados na nossa existência, na nossa vida eclesiástica. Nós queremos avançar, nós queremos continuar usando as ferramentas disponíveis em nossa geração, sim. Os slides, a internet, o app, as mídias sociais, as lives, enfim, todas essas coisas que é próprio dessa geração. E o que eu quero dizer com preservar a identidade histórica do cristianismo, sem ao mesmo tempo isolar aqueles que estão ao nosso redor, é que diante de nós está um desafio de continuarmos gritando as nossas vidas, com as nossas vidas que somos cristãos, que não concordamos com o namoro recreativo, antes optamos pela santidade da corte, vamos continuar dizendo que o sexo fora do casamento é pecado, que somos dizendo não aos vícios, que somos contra o aborto, a ideologia de gênero, que a prática das relações homoafetivas é pecado, que ofende a Deus em primeira instância, e a família, a sociedade, ou o próprio indivíduo, que temos uma pauta, mas não seremos alienados do mundo, que não vamos nos isolar das pessoas, que nós vamos comunicar o Evangelho, que nós vamos amá-las, que nós vamos servi-las, que nós vamos pregar para elas, nós vamos viver um Evangelho encarnado como Cristo fez, ou seja, um Evangelho que fala com a boca, que proclama um Evangelho com a vida, como Jesus fez, que honra, que ama, como estudamos aqui durante todas essas semanas, que honrar, amar não é opcional, que isso é mandamento. Queremos ser uma igreja que não fica indiferente às necessidades físicas, emocionais, sociais das pessoas, principalmente espirituais delas, as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos vizinhos, os nossos amigos, que podemos comunicar o Evangelho de maneira vibrante, sim, moderna, mas sem distorcê-lo ou até mesmo destruí-lo. Seremos contemporâneos, sim, eloquentes, seremos escutados diante de tantas vozes que tem por aí. Nós faremos isso sem negociar a poderosa mensagem do Evangelho, que nós não vamos valorizar essa mensagem humanista, subjetiva, que nós não vamos negociar com essa mensagem humanista que bota o homem no centro de maneira exagerada, exacerbada, inclusive no coração de Jesus. Será que teremos que negociar o Evangelho, o poder, que é poder de Deus, por todas essas mensagens que, segundo Paulo, não é Evangelho coisa nenhuma?
Nós queremos, irmãos, dizer em um coro, um sonoro coro, não, nós não vamos negociar, não podemos negociar, alterar a mensagem do Evangelho de Jesus. Gostaria de citar esse texto de Gálatas, que eu amo. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que vos chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho, que na verdade não existe outro evangelho, porém eu falo assim, porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo, mas se alguém mesmo que sejamos, ou que seja nós, ou mesmo um anjo do Senhor, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que seja amaldiçoado. Esse texto extraordinário que impactou a vida de Lutero, Romanos 1, 16 e 17, que diz, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois também do grego, porque a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. É esse evangelho, irmãos, que a gente quer pregar. Mesmo, isso é ser contemporâneo. Essa é a minha tese aqui hoje. A nossa mensagem tem que continuar sendo uma mensagem pura e simples do evangelho. O evangelho que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele resume de maneira brilhante. Ele diz, irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei, caso contrário vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti, foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. 1, segundo as Escrituras. 2, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Terceiro, e segundo também as Escrituras. E apareceu a Pedro, depois aos 12, apareceu a 500 pessoas. Paulo termina lá no verso 9 dizendo o seguinte, por último, ele apareceu vivo a mim. Quantos podem dizer isso? Por último, ele apareceu vivo a mim. Vamos dizer isso forte? Por último, ele apareceu vivo a mim. Meus irmãos, essa é a mensagem do evangelho. Essa é a mensagem que temos. Essa é a mensagem contemporânea, relevante, que a gente tem que levar. Não temos que escolher entre autenticidade e pureza. Podemos e devemos ser puros e pregar o evangelho puro, sermos tanto autênticos como santos, numa sociedade relativista, como disse, que rejeita os absolutos de Deus, mas a gente precisa de continuar pregando. Se como Paulo, nós estamos dizendo aqui nessa conferência hoje à noite, ele apareceu vivo a mim. Se nós estamos dizendo isso, significa que temos responsabilidades urgentes no presente, baseado nesse passado que nos foi pregado. Significa que temos responsabilidade de pregar e viver um evangelho verdadeiro, uma vez que somos igreja santa, igreja pura, igreja contemporânea, nós devemos marcar a nossa geração, marcar com distinção, marcar com singularidade, marcar de tão contrastantes que somos, chamar a atenção das pessoas que estão ao nosso redor, onde quer que formos. Sem ao mesmo tempo nos parecermos com extraterrestres, ou com pessoas que vieram da Idade Média. Você precisa de conviver com essa tensão, a gente precisa de conviver com essa necessidade. Se nossa vida, valores, procedimentos, mensagem, forem dadas às pessoas do mundo, nesse nível, irmãos, elas serão atraídas a nós, elas serão atraídas ao evangelho, elas serão atraídas a Cristo, elas serão atraídas a nós, o evangelho. Se nós temos uma vida assim, contrastante, distinta do mundo, nós vamos atrair as pessoas. Mas se o nosso casamento é como o delas, mas se enganamos as pessoas nos nossos negócios quando os fazemos,
Mas se os nossos namoros são iguais aos delas, se somos egoístas como elas, se roubamos os nossos patrões e outros como elas, se mentimos e invejamos como elas, se nos sentimos, se assistimos coisas como elas fazem, se somos indecentes como elas são, nós não vamos conseguir. Mas glória a Deus, que nós temos o Evangelho. Amém, irmãos? O Evangelho que deve estar impregnado na nossa vida, todas as áreas da nossa vida e em todo o tempo da nossa vida, em toda a nossa existência. É o nosso contraste, irmãos, com relação a eles, que os atrairá para a vida da igreja, para a vida de Jesus. Eu queria que você aplaudisse, Senhor, por isso. Aleluia. Mateus capítulo 6, ou no sermão, todo o sermão do monte, pastor John Stott diz que essa talvez seja a principal exortação do sermão. Não vos assemelheis, pois, a eles. Quanto mais contraste for a nossa vida, quanto mais contrastante for a nossa vida, com relação à vida das pessoas que estão no mundo, mais atrativos e desejados seremos. Isso é poderoso. Olha, isso não é uma coisa daqui não. Deus vem tratando dessa forma desde o Velho Testamento. Isaías capítulo 2, verso 3 diz: muitos povos virão e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Como está escrito esse texto que eu cito tanto e amo, Deuteronômio capítulo 4, versos 6 e 7. Moisés, depois de apresentar a lei, ou dizer da lei que ele vai apresentar ao povo de Israel, que na verdade é um sermão, ele está repetindo a lei aqui em Deuteronômio, ele diz no verso 6, obedeçam-lhe esse mandamento por completo, e assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Quando elas ouvirem esse decreto, exclamarão: como é sábio e prudente o povo dessa grande nação. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si, como o Senhor, nosso Deus, está próximo de nós, sempre que o invocamos. Olha, as outras nações tinham que ver Israel e ficar impactadas, admiradas. Olha, não é assim na minha nação, não é assim o nosso Deus não é como esse. As leis tão justas, como são sábios. Estaremos, irmãos, em constante pressão para nos tornar como o mundo, nos utilizando dos seus valores, do seu modo de pensar e fazer as coisas. Mas nós temos uma cosmovisão bíblica, a gente tem uma palavra que nos molda. Conforme diz Paulo em Romanos capítulo 2, 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente. Aqui, o que Deus nos chama é para sermos contemporâneos. E ser contemporâneo é isso, irmãos. Ser capaz de nos manter apegados a essas veredas antigas e poderosas da palavra de Deus. As tradições dos apóstolos, dos profetas, dos precursores nossos, daqueles que vieram antes de nós, da igreja de Cristo, por que não? Dos pastores que vieram antes de nós. Ao mesmo tempo que a gente avança pregando um evangelho vivo e poderoso, que é aplicado numa vida, na nossa família, nos nossos negócios, em tudo que diz respeito a nós. Eu estou muito certo de que o Senhor que começou essa obra há de terminar em nossa vida. Amém, irmãos? Eu estou muito certo que Deus vai fazer um avivamento em nossa vida, em nossa igreja. Queria que você ficasse de pé, porque esse ano o nosso tema é viver no Espírito e na Palavra.
Então nós vamos nos apegar à palavra de Deus. Nós vamos nos apegar ao Espírito de Deus. Nós vamos nos apegar às verdades de Deus. E nós vamos viver o novo de Deus. Eu queria que você, enquanto está aí, pensasse sobre essa expressão de Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Ele apareceu vivo a mim. Feche os seus olhos aí onde você está. Ele apareceu vivo a mim. A palavra do Senhor diz que depois que Pedro pregou aquele sermão extraordinário, as pessoas ficaram compungidas, as pessoas ficaram, e agora, irmãos, o que nós vamos fazer? Aí Pedro disse, cada um de vocês deve crer, deve se arrepender e devem ser batizados em nome de Jesus. E então recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, irmãos, é o novo nascimento. E como preguei aqui no dia do Docmus Dei, quando Nicodemos pergunta para Jesus assim, Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna, para ter o reino dos céus? Jesus dá uma resposta tão radical para aquele homem. Um homem de um nível tão bom, moral, religioso. Talvez Nicodemos estava esperando que Jesus dissesse assim, olha, uma coisinha aqui, outra ali, tudo vai dar certo. Mas Jesus dá uma resposta tão radical para Nicodemos. Jesus diz, olha Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Jesus diz, olha Nicodemos, foi perda total. Vai ter que começar do zero. As pessoas que verão o reino não poderão ser consertadas, recalchutadas, melhoradas. A obra que a cruz fez conosco, irmãos, é um novo nascimento. É uma obra radical. Ele começou do zero conosco. Ele nos fez nascer da água e do Espírito. Então, quando nós temos essa experiência da água e do Espírito, é disso que Paulo, de alguma forma, está dizendo aqui. É quando, de repente, aquilo que era morto, aquilo que não tinha relevância, aquilo que não tinha expressão, aquilo que eu não prestava atenção, de repente aquilo que eu não dava atenção alguma, aquilo que não tinha valor para mim, o Evangelho vem e entra na minha vida, me transforma de dentro para fora, e eu tenho uma experiência com Ele de novo nascimento, e eu posso então dizer com toda a eloquência, com toda a convicção, Ele apareceu vivo a mim. Ele apareceu vivo a mim. E eu agora então passo também a ser e a viver a promessa que Jesus deu para os discípulos. Logo depois dele, antes dele ascender ao céu, quando ele disse, olha, mas sereis as minhas testemunhas. E agora, ao descer sobre vós, recebereis o Espírito Santo de Deus, e vocês vão ser as minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Oh, meus irmãos, agora nós seremos testemunhas, porque você sabe que testemunha é uma pessoa que viu, uma pessoa que experimentou. Então agora, ao recebermos o dom do Espírito, o novo nascimento, agora a gente pode ser testemunha. Ei, você pode ser testemunha. Você pode ser testemunha. Você pode ser testemunha. Nós podemos ser testemunhas. Nós podemos dizer, Ele vive,
Ele vive. Nós podemos dizer: Ele por último apareceu vivo a mim. A gente pode entrar pelos becos e vielas hoje à noite, amanhã, durante as nossas semanas, e dizer: eu sou um discípulo contemporâneo, eu nasci para essa geração. Vamos dizer, vamos ouvir de Deus o que Mardoqueu disse para Esther: para um tempo como esse que veio a se tornar rainha. Ei, para um tempo como este que você veio a existir. Então há um monte de pessoa aí que precisa de ouvir o Evangelho, e nós vamos levar esse Evangelho. Levante suas mãos. Repita isso: Ele apareceu vivo a mim, e Ele fez renascer tudo que estava morto. E a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. E teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Bote a mãozinha em seu coração e diga: Senhor, eu quero ser uma testemunha. Na verdade, eu sou uma testemunha da ressurreição. O Senhor apareceu aos 12, apareceu a Pedro, às mulheres, a mais de 500 pessoas. Por último, o Senhor apareceu a mim. E como aquele cego, eu vou dizer: uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Aplauda o Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Que Deus nos abençoe, que Deus continue ministrando as